Oi pessoal, bom dia. Vamos aqui para mais uma videoaula. Vocês lembram das nossas aulas passadas que a gente falou de semântica, de polissemia, de conotação, de denotação? Tudo isso foi para dar a base para a gente poder avançar mais um passo agora. A gente agora vai começar a falar de figuras de linguagem. Vocês já ouviram falar disso lá no ensino médio? Então agora eu vou retomar com vocês e ampliar um pouco isso. Então, o que são as figuras de linguagem? São recursos estilísticos utilizados na linguagem oral ou escrita que aumentam a expressividade da mensagem. É isso. Todo mundo aqui sabe usar uma figura de linguagem, sabe usar uma metáfora, sabe usar uma ironia, uma onomatopeia, uma elipse. Vocês só não sabiam que tinham esse nome, ok? Então, o importante é vocês prestarem atenção à forma como vocês usam as palavras. Mais importante ainda do que decorar nomes e classificações, eu já falei isso em outras aulas, é vocês serem capazes de perceber que aquela palavra, aquela frase, aquela ideia está sendo usada, está sendo trabalhada e articulada de uma forma diferente. Quanto mais vocês forem capazes de entender os vários sentidos que uma palavra, frase, ideia pode ter, mais inteligentes e mais competentes vocês serão no uso da língua. Então vamos lá. As figuras de linguagem, elas são classificadas, e essa classificação também é uma convenção, né? Em figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de som. Então, por exemplo, figuras de palavras, a gente vai ter metáfora, metonímia, sinestesia. O que são figuras de palavras? São as figuras de linguagem, são esses recursos de linguagem ligados à palavra propriamente. Então, é na palavra que existe uma transformação ou uma relação, um novo sentido que pode estar nela própria ou ligada a alguma outra palavra dentro da frase. As figuras de construção, elas estão ligadas diretamente à frase ou à estrutura ou à forma como foi construída e trabalhada aquela frase. Então, já não é na palavra, na construção da frase que está a figura. A figura de pensamento, ela já não está nem na palavra, nem na frase, nem na estrutura. Ela está na ideia, no sentido que você está trabalhando ali, ok? E por último, as figuras de som, elas não estão ligadas nem à palavra, nem à frase ou estrutura, nem à ideia. Estão ligadas à relação com o som, à relação com a pronúncia que aquela frase tem, que aquela figura de linguagem tem, que aquela palavra ou estrutura tem, ok? Então, para começar aqui para falar para vocês, eu trouxe 5 figuras de linguagem. Eu não vou trazer todas, eu não vou falar de todas, porque são muitas, mas eu espero trazer umas 15 pelo menos para vocês, as 15 mais usadas, ok? Então a gente tem a metáfora, ó. O que é a metáfora? É a comparação entre duas coisas pela qualidade comum. Elas têm uma qualidade em comum, a gente não sabe qual, mas a gente percebe lendo a frase. Por exemplo, minha filha está uma girafa. Minha filha está uma girafa, não é que a sua filha virou uma girafa ou que ela tem a altura de uma girafa. O que se evoca aqui é essa ideia de grandeza, de ficar alto. Então a filha era pequena, agora ficou grande. Ok? Ruffles, a batata da onda. Não é que a batata está uma batata flutuando no mar. Ok? É que a batata Ruffles ela é ondulada e ao mesmo tempo da onda. É uma gíria antiga, quando foi feito esse slogan, né? Era algo do tipo, é a batata da hora, a batata legal. Então, a batata da onda daquele momento. É a batata do momento. Nesse primeiro caso, a gente pode falar, minha filha está uma girafa. Lembrem-se, ó, a gente tem aqui uma relação de sinonímia, a gente tem uma conotação. Nesse segundo caso, a gente tem uma conotação e uma denotação. Porque tanto existe onda, no sentido de dicionário, né, ondulado, como existe uma, um sentido conotativo, porque a batata da onda, da hora, do momento.
Todos os exemplos que eu vou dar para vocês aqui pode ser feita essa relação, mas eu deixo para vocês trabalharem isso, ok? Perceberem isso, ou melhor dizendo. Onda é uma palavra polissêmica aqui, ó. A polissemia vindo também. Então vai. O último exemplo que eu tenho de metáfora é esse aqui, ó. Seu olhar era de gelo. Não é que o olho da pessoa era feito de gelo, porque é um olhar frio, um olhar assim opressor, um olhar distante. Distante não, né? Era um olhar que estava matando a pessoa com os olhos. Muito bem. Agora a gente vai para metonímia. Metonímia é a troca de palavras do mesmo grupo semântico, ou seja, você troca uma palavra por outra, mas continua entendendo o sentido. Muito famosa aquela frase trocar o autor pelo livro. É a mesma coisa aqui. Então, quando eu falo, por exemplo, gosto de assistir ao Silvio Santos, o que eu estou falando não é que o Silvio Santos está na minha frente, parado, ao vivo e pessoalmente, e eu estou assistindo a ele. Eu estou assistindo ao programa de TV do Silvio Santos, ok? Segundo exemplo, ó, todo dia como um pedaço da canastra. Não é que eu vou lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e mordo um pedaço de terra lá. É porque eu como um pedaço de queijo que foi feito na região da Serra da Canastra. E a última aqui, ó. Bora tomar umas bramas. O que quer dizer isso? Não é de novo que existe uma coisa, uma entidade chamada Brahma, que eu vou tomá-la. É que eu vou ingerir uma bebida dentro de um copo de uma cerveja da marca Brahma. Ok? Próxima figura de linguagem que eu vou mostrar, que eu quero apresentar para vocês é a sinestesia, que é a mistura de sensações de diferentes sentidos. Então, ó, o dia está com uma cor doce, quer dizer que o dia está suave ou melancólico, dependendo do que você entende por doce. Remete a uma coisa da infância, uma coisa alegre, ok? Mas cor não tem gosto, mas aqui a gente mistura as duas coisas. Sua voz áspera arranhou meus ouvidos. Então, ó, sua voz áspera, a voz é uma onda. Onda não é áspero, a gente não sente a onda. Mas quando você ouve sua voz áspera arranhou meus ouvidos, você sente que é uma voz desagradável, ou então que o teor da mensagem daquela voz está muito desagradável. Sinto o olhar dele pesando sobre mim, ou seja, aquele olhar, ele está me oprimindo de alguma forma. De novo, né, aquele olhar de gelo está pesando. Não é que você sente tatilmente algo pressionando você, mas você sente, mas essa junção sinestésica aqui dá uma outra qualidade para esse olhar. Próxima figura de linguagem é a ironia, que é o quê? Expressar algo querendo dizer o oposto. Toda pessoa razoavelmente inteligente sabe, entende uma ironia. Então, por exemplo, quando você fala, chegou meia hora atrasado, pontual como sempre. A palavra pontual aqui está sendo irônica, porque a pessoa não é pontual. O cara é gente boa, desde que longe daqui. Quer dizer que esse cara não é tão gente boa assim, né? Porque se fosse, ele podia ficar perto aqui também. E a última frase, ó. Que maravilha! Perdi tudo que já tinha feito. Então você ficou lá horas no computador fazendo alguma coisa, esqueceu de salvar, acabou a força, perdeu o seu trabalho. Que maravilha! Não necessariamente, pessoal, precisa ter explicação para dizer que há uma ironia. Dependendo do contexto, você sabe que existe a ironia ali, sem precisar dizer, nesse caso aqui, ó, pontual como sempre, chegou meia hora atrasado. Você não precisa dizer que chegou meia hora atrasado para dizer que é pontual, para ser irônico. Vai depender do contexto, vai depender da forma como você está trabalhando as palavras. Por último, por hoje, né, a gente tem a prosopopeia, ou a personificação, que é atribuir sentimentos ou características humanas às coisas. Então, por exemplo, ó, eu tenho os raios de sol lambiam as colinas.
Não é que o raio do sol tem uma língua, mas ele passa pela colina. As janelas observavam a passagem dos transeuntes. Mais uma vez, não é que as janelas têm olhos e observam. O que provavelmente está querendo dizer aqui é que as pessoas nessas janelas observavam a passagem do tempo, observavam a rua, a paisagem da rua. E por último, ó, você viu as folhas dançando com o vento lá fora? Quer dizer, está ventando muito, está caindo a folha das árvores e a pessoa poeticamente diz que as folhas estão dançando com o vento. É isso, pessoal. Essa é a nossa aulinha de hoje. Na quinta-feira eu vou retomar com vocês essas figuras de linguagem. Pretendo apresentar mais algumas, se der tempo, e a gente faz alguns exercícios. Mas, se não der tempo, ao longo das semanas a gente vai aprendendo mais. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais, pessoal.